Vamos para uma palavra, meus queridos, que está na carta do apóstolo São Paulo a Tessalonicenses. Então, carta do apóstolo São Paulo, a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4 e o versículo 16, nós queremos falar sobre arrebatamento da igreja. O texto, em apreço, diz o seguinte: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Glória a Deus. Palavra do Senhor que foi profetizada pelo apóstolo São Paulo em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 16 e 17. Meus queridos, o arrebatamento da igreja é uma verdade inquestionável, tá? A verdade é que o arrebatamento da igreja ele vai ocorrer na segunda volta de Cristo. A primeira vinda de Cristo foi por ocasião da sua humanidade, que ele tomou a forma de homem, habitou entre nós, e foi morto, ressuscitou e foi assunto ao céu. Esta foi a primeira vinda de Cristo. A segunda vinda, a segunda volta de Cristo, ela ocorrerá em duas fases. Na primeira fase, nós entendemos que seja então o arrebatamento da igreja. Nessa fase, Jesus não virá na terra. Jesus virá até as nuvens, conforme disse aqui o próprio apóstolo São Paulo. Então, a primeira fase será o arrebatamento. A segunda fase será provavelmente 7 anos depois desta primeira fase da segunda volta. A segunda fase da segunda volta será em glória, no Monte das Oliveiras, visivelmente para todo o olho, aonde ele virá para livrar Israel da extinção, para guerrear a guerra que estará naquele momento estabelecida contra Israel. Essa guerra é conhecida como Guerra do Amargedon. E na ocasião o Senhor Jesus vai iniciar um novo tempo, que vai ser o milênio, que é uma outra história que nós não queremos trabalhar aqui devido ao tempo. Então, meus queridos, a segunda volta de Cristo vai acontecer a qualquer momento. A primeira fase, que é o arrebatamento da igreja. Note que o arrebatamento da igreja vai ser visível apenas para aqueles que estiverem preparados. Jesus virá nas nuvens, a trombeta vai tocar, e os que estiverem preparados vão subir num abrir e fechar de olho. Os mortos que morreram em Cristo vão ressuscitar. Aqueles que morreram em Cristo em todas as eras, desde Adão até hoje, vão ressuscitar e vão para o arrebatamento da igreja, juntamente com todos os que estiverem vivos na ocasião, e pensamos que nós podemos fazer parte deste maravilhoso evento. Então os mortos que morreram em Cristo vão ressuscitar, vão tomar um corpo semelhante ao corpo de Jesus, um corpo glorificado. Nós, os vivos, seremos também transformados num abrir e fechar de olho, e vamos juntamente com os que ressuscitaram ao encontro do Senhor Jesus nas nuvens, tá? Para tanto, eu queria que você prestasse atenção mais uma vez nesse texto. Eu vou ler, e você pega a sua Bíblia, 1 Tessalonicenses 4,16, que já lemos. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Imediatamente depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles,
juntamente com os que morreram em Cristo e ressuscitaram. Aonde? Nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Então, nesta primeira ocasião, nessa primeira fase da volta do Senhor, Jesus não virá aqui, mas sim nas nuvens, e nós estaremos sendo arrebatados por anjos de Deus, coordenados pelo Espírito Santo, e vamos encontrar o Senhor nos ares, nas nuvens. E diz o texto que assim estaremos sempre com o Senhor. Palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, diz o texto: eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Olha só, quando fala que nem todos dormiremos, a palavra dormir aqui está relacionado à morte física. Nem todos os homens vão morrer fisicamente, mas todos, inclusive aqueles que morreram e os que estiverem vivos, salvos, vão ser transformados naquele dia maravilhoso do arrebatamento da igreja. Versículo 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Ok, meus queridos? Então, essa é a esperança do crente, é a esperança de, a qualquer momento, a trombeta tocar e Jesus buscar a sua igreja. Existem 3 visões teológicas a respeito do arrebatamento. A primeira visão teológica é a nossa visão, e é a visão de aproximadamente 80% dos teólogos do mundo, que é a visão pré-tribulacionista, isto é, a visão que Jesus vem antes do início da tribulação. Existe uma segunda visão, que é a mid-tribulacionista. Eles afirmam que Jesus virá na metade dos 7 anos, ou na metade da última semana de Daniel. Isto é, Jesus virá, segundo eles, apenas 3 anos e meio antes de terminar a tribulação e grande tribulação. A terceira linha, a terceira visão de interpretação sobre o arrebatamento da igreja é os pós-tribulacionistas. Afirmam eles que Jesus virá só no final da grande tribulação. Todavia, nós estamos cientes de que Jesus virá antes da tribulação. E temos alguns textos que explicam claramente a respeito disso. Eu queria chamar a atenção de você de 3 textos bíblicos que falam claramente que Jesus virá antes da tribulação. Apocalipse, no capítulo 3 e versículo 10. Temos o texto que diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Queridos, olha bem a metade do versículo que diz: também eu te guardarei da hora da tentação. Jesus não vai guardar na tentação, mas Jesus vai guardar da tentação. Ok? Então, esse texto nos traz uma esperança de que Jesus vem antes da tribulação. Outro texto, 1 Tessalonicenses 1 e 10, diz assim: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Jesus não está aqui para nos livrar na ira futura, mas nos livrar da ira futura. Portanto, por esse texto também,
Nós cremos que Jesus virá antes da tribulação. Terceiro texto, 1 Tessalonicenses 5 e 9, diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Note bem, Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação em Cristo Jesus. Portanto, a ira, ela diz respeito a um período terrível que vai se abater sobre a humanidade, a começar por 3 anos e meio. Nesses primeiros 3 anos e meio, possivelmente haverá um período razoável de grandes dificuldades sobre a terra, sob a regência de um homem, de um governante mundial, que a Bíblia chama de anticristo, de besta e assim por diante, de falso Messias. Mas haverá, após esses primeiros 3 anos e meio, o período final de mais 3 anos, que vai ser de grande tribulação. E neste período será um período de ira que não existe como comensurar os sofrimentos que a humanidade vai passar depois da volta do Senhor Jesus, já no período da ditadura do anticristo. Meus queridos irmãos, esses são textos que nos dão esperança a respeito da volta de Cristo antes da grande tribulação. Querido, como será o arrebatamento? Você pode estar me perguntando. Olha bem o texto. Diz no versículo 17 de 1 Tessalonicenses 4:17 que você leu. Vamos repetir. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Vejam bem, o termo arrebatamento fala de arrancar rápido e com força. Tá? Isto é o termo arrebatamento. Desta forma será. Note bem o versículo 52 do capítulo 15 de 1 Coríntios. 1 Coríntios 15, versículo 52. Estamos fazendo a pergunta: como será o arrebatamento? E o versículo 52 nos diz como será. Diz aqui, ó: no momento, num abrir e fechar de olho ante a última trombeta. A trombeta de Deus vai soar. Glória a Deus. E naquele exato momento, num abrir e fechar de olho, isso é, num piscar de olho, os mortos que morreram em Cristo vão ser ressuscitados. Os outros que não morreram em Cristo, aqueles que morreram sem Deus, vão ficar nos seus túmulos por mais de 1007 anos ainda. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitados e transformados, nós, os que estivermos preparados para o arrebatamento, vamos ser transformados num abrir e fechar de olho, e então estaremos sendo içados à presença do Senhor Jesus nas nuvens, a encontrar o Senhor, e diz a palavra que estaremos sempre com o Senhor. E assim será o arrebatamento. Não haverá tempo para você se arrepender, não haverá tempo para você se consertar com alguém, não haverá tempo para você pedir misericórdia para o Senhor, não haverá tempo. Cada um de nós precisamos estar preparados para o lindo dia do arrebatamento para os que subirem, porém terrível dia para aqueles que ficarem. Queridos, quem subirá e quem ficará no arrebatamento? Em Mateus, no capítulo 25, e o versículo 1 diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, ou nécias, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Olha bem, as prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas,
com as suas lâmpadas. Aqui nós temos uma palavra que o Senhor Jesus ele lança a luz de algo que era conhecido na cultura judaica para nos dar uma lição de como será o arrebatamento da igreja. Note bem, nós não vamos entrar nos meandros desse texto, apenas vamos levar em consideração aquilo que estamos falando, que é justamente o arrebatamento da igreja. Essas virgens, no total de 10, elas representam a totalidade da igreja cristã. A totalidade da igreja cristã no mundo. Note bem que 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Ok? As 5 loucas, elas tinham um certo grau de santidade, porque elas eram virgens. Porém, elas tinham um problema. Elas foram loucas por não levar azeite consigo, não levar reserva consigo. Elas tomaram as lâmpadas. As lâmpadas, elas simbolizam a palavra de Deus, conforme está em Salmos 119, verso 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ok? Então, as lâmpadas simbolizam a palavra de Deus. As virgens loucas, elas tinham conhecimento da palavra de Deus. Todavia, lhes faltava o azeite, elas não tinham reserva de azeite. Diz a palavra do Senhor: mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Então o azeite, meus irmãos, representa a presença constante do Espírito Santo que se manifesta através do poder operativo do Espírito Santo e dos dons espirituais. O exemplo disso é o Pentecoste, no tempo da igreja primitiva, ok, queridos? Mas também o azeite representa o fruto do Espírito, que fala do caráter cristão, que fala da santificação, ok? Descrita por Paulo lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16 até o 21, e consequentemente do 22 e 23. Queridos, olhem bem, não basta só termos conhecimento da palavra do Senhor. É muito importante, mas não basta. É necessário ter azeite na vasilha. É necessário ter azeite na botija. E eu vou repetir, o azeite representa a presença constante do Espírito Santo, que se manifesta através do poder do Espírito Santo, de forma operativa em nossas vidas, e também dos dons espirituais. Já está a necessidade do crente buscar o poder do Espírito Santo, orar, jejuar, não é? A Bíblia diz que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento e na graça. Não podemos crescer só de um lado, não, né? Precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, de forma que a presença do Senhor, ela seja aquele poder que nos mova para os céus. Ok, queridos? Busque o batismo com o Espírito Santo. Busque os dons espirituais de forma inteligente, de forma clara. Busque o conhecimento do Senhor para você exercer os dons do Espírito Santo, para não incorrer em erros e blasfemar do bom nome de Cristo Jesus. Olha que coisa importante. Este azeite também representa o fruto do Espírito, que está em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22 a seguir, que fala do caráter cristão, da santificação. Tá? A Bíblia diz assim, que sem santificação ninguém verá o Senhor. Eu não sei como está a tua vida, meu amigo. Tá? Eu não sei como está a tua vida, mas o Senhor sabe. Tá? Nós não podemos de forma alguma enganar os olhos preciosos do Espírito Santo. Você deve lutar contra as obras da carne, tá? E a Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17, 18,
que as obras manifestas da carne são adultério, prostituição, impureza, lascívia. Você sabe o que é lascívia? Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isto é, temos esse texto de uma forma muito clara, que aquele em que não buscar a santidade, isto é, não tiver o azeite na botija, ele não herdará o reino de Deus. Quem sabe você já é um crente há muito tempo, mas você tem cedido aos desejos satânicos e mundanos. Você precisa buscar a santidade. Chegou a hora de você interromper uma vida de parceria com o pecado e se voltar inteiramente para Jesus, romper com tudo aquilo que entristece o Espírito Santo. Leia lá na sua casa Gálatas capítulo 5, versículo 16 até o versículo 21, e deixe o Espírito Santo te iluminar e comece a buscar a santificação. Comece a buscar o caráter de Cristo Jesus, que está no versículo 22 de Gálatas 5, que é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. A Bíblia diz que contra essas coisas não há lei. Crucifique as tuas paixões, crucifique os teus desejos pecaminosos lá na cruz de Cristo e ande em espírito. Olha o versículo 25, Gálatas 5, 25, diz assim: se vivemos em espírito, andemos em espírito. Olha aqui, queridos, eu não apenas tenho que viver em espírito, mas eu tenho que andar. Isso quer dizer, eu tenho que mostrar no meu dia a dia a vida de transformação, a vida de santidade. Olha bem, querido, preciso continuar porque o tempo voa. Hoje talvez nós passe um pouquinho do horário aqui, mas não tem problema. Nós estamos falando de algo muito importante. Escute bem, nós podemos estar no último momento da igreja. Essa situação que está ocorrendo no mundo inteiro pode ser o expediente que vai levar ao desfecho final dos governos mundiais entregar o poder ao anticristo. Eu vou dizer por quê. E se isso acontecer, Jesus está às portas para buscar a sua igreja. Eu não estou dizendo que será, eu estou dizendo que tem uma grande possibilidade de ser. Ok, queridos? Olha bem, versículo 5 de Mateus 25, que diz assim: e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Não há dúvida que a igreja de Cristo, apesar de estar vivendo em santidade, inclusive as virgens prudentes, ela se encontra meio que adormecida, exatamente conforme diz a palavra do Senhor. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Desde a irmã do círculo de oração, o pastor, o presbítero, o obreiro, os jovens, adolescentes, crianças, nós estamos passando por um momento de dormência espiritual. Estamos, parece que, impedidos. Há um peso impedindo a igreja do Senhor de fazer para Jesus. Há um peso de orar. Há um peso de levar a palavra do Senhor a quem tem necessidade. Há um peso que parece que nos impede de nós discipular aqueles que não conhecem ainda a palavra do Senhor. Parece que estamos contentes apenas de nós estar servindo o Senhor. Isto é uma das provas de que a igreja do Senhor está adormecida. Mas olha agora o versículo 6 de Mateus capítulo 25. E aqui penso eu que pode estar relacionado a este evento que está ocorrendo hoje no mundo. Diz assim: e tardando o esposo, tosquenejaram todos e adormeceram, mas à meia-noite
ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair do encontro. Deixa eu te fazer uma pergunta. Que clamor é este? À meia-noite ouviu-se um clamor. Tem um texto que diz assim, ó, mas à meia-noite ouviu-se um grito. Aí vem o esposo. Que grito é este? Que clamor é este? Deixa eu te perguntar. Vamos conjecturar. Porventura, não pode ser este evento de caos que está ocorrendo no mundo, dessa pandemia que estamos vivendo? Meus queridos, o mundo não será o mesmo depois dessa peste chinesa. O mundo não será o mesmo. Sem dúvida, o cenário está armado para o surgimento do falso Messias, ou do anticristo, ou da besta, como queira. É a mesma pessoa. Olha só, eu falei que o cenário está armado para o surgimento do falso Messias. Pode que ele não surja agora, mas que está armado sim. Estamos vivendo, escutem bem, um caos e um pânico generalizado no mundo. Segundo, não temos informações claras até onde vai esse caos. Se vai ser 30 dias, se vai ser 60 dias, se vai ser 90 dias. Existem autoridades que estão pensando que pode demorar 4 meses para se, digamos assim, contornar esta situação. Os senhores já pensaram se realmente nós tivermos estendido um caos por 4 ou 5 meses? Terceiro, o endividamento dos países como nunca houve. Todos os países com dívidas astronômicas. E as crises fiscais que estamos vendo já desde o ano 2008 para cá. Vamos ainda para frente. Quarto, uma grande depressão econômica mundial se aproxima do mundo inteiro. Uma grande depressão. Dizem alguns analistas que a depressão do ano 29 do século passado, ela será superada nesta oportunidade por ocasião deste caos que está estabelecido devido a esse vírus, devido a esta pandemia. Senhores, estamos diante de uma grande quebradeira e depressão econômica mundial que vai solapar todos os sistemas monetários do mundo inteiro. Poucos países sobreviverão com poucos problemas. Na grande maioria terão inúmeros problemas, quebradeiras que vai trazer um caos no mundo. E daí você pode estar dizendo, mas pastor, mas nós estamos precisando de uma palavra de conforto e o senhor vem falar isso? Meu querido, eu quero saber se você está querendo ouvir uma palavra que tem um sentido real ou você quiser que passe o pano na sua cabeça. Nós não podemos ficar sendo apenas ludibriado por palavras boas. É verdade que o Senhor Jesus cuida de nós, que o Senhor Jesus nos ama, mas nós estamos vivendo dias caóticos e as previsões não são das melhores, não, senhores. Queridos, quinto item que faz parte do cenário que está armado para o surgimento do falso Messias. Gog e Magog já estão posicionados no Mediterrâneo e na Síria para sorrateiramente atacar Israel, conforme está escrito em Ezequiel 38 e 39. Você sabe muito bem disso. Gog e Magog são alguns países do norte que estão já posicionados em terra síria e também no Mediterrâneo, com grande contingente militar, com armas enormes em quantidade e também em poder, para atacar Israel, conforme Ezequiel 38 e 39. Parece que ninguém está vendo isso, parece que ninguém está percebendo isso, nem mesmo Israel. Mas a palavra do Senhor fala em Ezequiel 38 e 39, e isso está próximo a acontecer. Estamos com o cenário armado.
Sexto, divisão política grave em quase todos os países, inclusive aqui no Brasil. Ninguém se entende, os governos não se entendem, as oposições não se entendem, há uma guerra declarada e dificilmente os países vão poder resistir a essas divisões, porque a Bíblia diz que um reino dividido não prevalece. Sétimo, ameaças de guerra entre potências mundiais. E isso você está ouvindo por toda parte, em todos os jornais, você que acompanha a política internacional. Outro fato importante, que parece que hoje sumiu dos noticiários, a grave crise do petróleo mundial. O petróleo batendo no mínimo de $20 o barril, e que pode levar a uma guerra muito próxima. Nono, Israel, depois de 3 eleições, continua há mais de um ano com um governo provisório. E paz dos senhores, eu ouvi de algumas autoridades religiosas de Israel o clamor e também o anseio para que o Messias venha